Boa noite, o pessoal do Reiki Brasília. Se todos estiverem nos ouvindo bem, coloquem a mãozinha. Helenita, M, todo mundo entrando. Vamos lá, quem está ouvindo bem. Boa noite, estamos aqui preparando mais uma live com uma convidada muito especial, Fabiana Gobo, Helenita. Me ouvindo bem? Todo mundo com a mãozinha? Boa noite, pessoal do Reiki Brasília. Carl Sagan. Saúde e qualidade de vida com Mindfulness. Estamos aqui com Karen Martinato. Sou eu, Helena. Helena, nossa, recebe a gente tão bem lá na salinha do Reiki. Poesia da Angel, todo mundo chegando aí. Estamos aqui para falar sobre saúde e qualidade de vida com Mindfulness. Eu gostaria que a nossa convidada especial de hoje, Karen Martinato, se apresentasse para o nosso pessoal aqui do Reiki Brasília, que todo mundo se conhece, mas tem muita gente que chega aí de outros estados e cai na live aqui sem saber muito bem o que se trata. Aí eu explico aqui rapidamente que a gente é um grupo de Brasília, né? Que a gente costuma se reunir, mas com a pandemia a gente teve que suspender as nossas reuniões presenciais e agora estamos só com as lives todas as terças-feiras. Tudo bem contigo aí, Karen? Boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e uma alegria muito grande em poder vir bater o papo para conversar um pouquinho sobre mindfulness. O que é isso e de que forma o mindfulness pode nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, um nível de saúde mais elevado. E vou me apresentar. Eu sou a Karen, sou advogada e acabei encerrando minha carreira de advocacia para me dedicar integralmente ao mindfulness. Essa mudança ocorreu em vista de essa profissão ter me trazido um nível de estresse e de ansiedade muito elevado. E por indicação médica, me foi indicado o mindfulness, que eu não sabia o que era, não tinha noção. E aí eu, com abertura, fui ver o que era, afinal, esse tal de mindfulness. E isso me trouxe uma qualidade de vida, uma saúde, um bem-estar físico, um bem-estar emocional tão grande, tão maravilhoso, que eu resolvi me formar como instrutora para poder trazer isso para mais pessoas. Eu achei que desta forma eu consigo ser mais útil para as pessoas, consigo fazer mais bem diretamente para as pessoas do que através da advocacia. Que história E legal. assim eu fiz minha formação e acabei me tornando uma instrutora de mindfulness. Eu chamo isso de o chamado, quando a gente ouve o chamado. Exatamente. Cara, eu conto a minha história, eu falo que eu poderia ser delegado de Polícia Federal até 2043, saiu lá a contagem. Mas o meu propósito, e eu conheci o Reiki lá em 98, mas agora como eu aceitei como missão, propósito de vida, eu acho que a minha contribuição realmente estaria mais forte se eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje. E não é legal? Você está feliz de estar consistentemente fazendo o que você está fazendo? Não tem estratégia melhor para a felicidade, né?
Sim, e o propósito, inclusive, é um dos princípios, dos pilares que a gente trabalha um pouco no mindfulness. Mas, afinal, o que é esse tal de mindfulness? O mindfulness, ele é melhor compreendido se ele é vivenciado. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui na teoria, eu vou depois falar em palavras o que é o mindfulness, mas eu gostaria de, já de início, convidar as pessoas a experimentar. Vamos experimentar um pouquinho para ver o que é isso. E eu convido todos a fazer uma experiência. É uma experiência que vai durar poucos segundos, vamos dizer ali 30 segundos, 40 segundos, no máximo 1 minuto. Nos dias atuais, a gente vive muito acelerado. Então, eu convido a todos para observarem a maneira como vocês estão agora. De que jeito que eu cheguei aqui. Eu, por exemplo, cheguei correndo, né? Confesso que é a minha primeira live. Então, aquele nívelzinho de ansiedade e tal, né? Com pressa, horário. Então, gostaria que cada um observasse de que maneira se encontra nesse momento. Como é que você está? E aí, eu vou convidar vocês. Isso pode ser feito em pé, sentado, como você estiver. Mas hoje vamos tentar sentadinhos. Aí, nós já vamos fazer uma breve prática, aonde eu te convido para fazer uma pausa. E para fazer essa pausa, a gente vai procurar uma posição aonde você esteja confortável. Procura deixar a tua coluna retinha, mas ao mesmo tempo uma posição que te deixe confortável, mas atento, alerta. E a gente pode fechar os olhos. E quando a gente fecha os olhos, eu te convido a tu trazer a atenção para os sons que tem aqui fora, no lugar onde você se encontra. A temperatura do ar. Observa o ambiente externo. E aí, eu te convido para te trazer a tua atenção para as sensações do teu corpo. Nota a sensação do teu pé, a sola do teu pé no chão, talvez o toque com a meia, com algum calçado. Nota a sensação das tuas coxas na cadeira, a sensação do teu corpo, o peso do teu corpo. É sentir. Perceba as sensações que o corpo traz para ti. Não precisa mudar nada. Agora traz tua atenção para o que está acontecendo contigo, aqui e agora. Perceba os pensamentos que estão vindo para a mente, quais são as emoções que estão aqui, as sensações do corpo, e não tenta mudar nada. Apenas mantenha-se consciente e aberto porque já está aqui. E agora, num segundo momento, eu te convido a trazer a tua atenção para a respiração que flui no teu abdômen. Nota as diferentes sensações físicas provocadas momento a momento, na inspiração e na expiração. Perceba as sensações físicas da respiração no teu abdômen. E se a tua mente se distrair, se surgir algum pensamento, ao notar, apenas traz a tua mente de volta para a respiração.
e agora, você pode expandir o campo da sua consciência para incluir a percepção do teu corpo como um todo, respirando. As pernas, tronco, os braços, a cabeça, as sensações na pele. Permite que as sensações se manifestem, tais como elas são, como elas surgirem, sem tentar modificar. Uma sensação de abertura para o que está aqui e agora. Uma sensação de estar de volta ao seu corpo e de ser apenas você mesmo, conforme você está, momento a momento, respiração a respiração. Então, nós vamos nos dirigindo para o final dessa prática e você pode começar a mover os dedos dos pés, os dedos das mãos. Se quiser fazer algum movimento, pode fazer. E abrindo os olhos lentamente, deixando o ar entrar nas narinas, deixando a luz entrar nos olhos abrindo. E assim a gente fez uma breve prática de pausa, também chamada de aterrissagem. E eu convido vocês para fazer uma respiração mais profunda e observar se existe alguma diferença entre como eu estava quando eu cheguei e como eu estou nesse momento. Essa prática eu quis fazer com vocês porque é uma prática que ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela chama-se a prática dos 3 minutos, mas pode ser feita em 30 segundos, pode ser feita em 1 minuto, pode ser feita em 10 minutos. Ela também é chamada a prática do pare ou a prática do pause. Nossa, Pedro falou É sobre para dar aquela paradinha antes de uma situação desafiadora. É impressão minha, Karen, ou ela é excelente para controlar a ansiedade nesse mundo de hiperinformação? Sim. Ela é excelente para nós buscarmos o mindfulness num momento de desafio. Mas o que é esse mindfulness que a gente busca com essa prática? O mindfulness ele pode ser entendido como um estado psicológico aonde se está consciente do momento presente, do tão famoso aqui e agora, com abertura. Só que essa atenção no mindfulness ela tem qualidades. Ela é uma atenção com abertura, com curiosidade. Eu gostei muito de deixar fluir, não tentar mudar, né? Porque o ego que tenta controlar tudo e gera essa Exatamente. ansiedade. Gostei, adorei. E eu queria que você falasse também, que você ressaltou que mindfulness não é meditação. Tem muita gente que associa como o mindfulness, sinônimo isso, ou categoria de meditação. Queria que você esclarecesse isso para a gente. Como o mindfulness é esse estado psicológico onde nós estamos presentes no aqui e agora, esse estado psicológico, ele pode ser, ele também é chamado, é traduzido, tradução livre para o português, é atenção plena. Para nós desenvolvermos essa atenção plena, é uma habilidade que todos nós temos. Para nós desenvolvermos, existem um treinamento, vários protocolos. Existem treinamentos de mindfulness para dor crônica,
para o manejo do estresse e da ansiedade. Fobias. Existe o mindful eating, que os nutricionistas utilizam Mindfulness. muito. Sim. E esses protocolos, que popularmente são chamados de cursos, eles são estruturados em começo, meio e fim, eles têm uma razão de ser. Então, são protocolos que eles duram algumas semanas. E a razão de ser é porque eles favorecem a neuroplasticidade. O nosso cérebro vai ativar mais e usar mais regiões do nosso cérebro que vão funcionar de uma maneira mais funcional do que normalmente a gente funciona. Normalmente nós agimos muito no automático. Sim. Nós vivemos no automático. Porque a vida moderna nos exige isso. Hiperinformação. Celular, tablet, notebook, rede social. Automático e a multitarefa. Muitas coisas ao mesmo Eu tempo. faço vários. Qual o primeiro comentário de quando alguém te chama? Tá muito corrido, né? Nossa, que correria. Virou bom, é bom falar, né? Nossa, que correria. Eu sou uma pessoa produtiva, sou alta performance. Confundindo alta performance com fazer muitas coisas sem foco, né? Sem atenção plena. Exatamente. Inclusive, o nosso cérebro, a gente fala multitarefa, mas ele não consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Comprovadamente, né? Tá comprovado. Comprovadamente. E a gente estava falando de gratidão, de compaixão, né, Karen? E só pegando um gancho, que eu também li sobre a gratidão, e eu faço muita gratidão em tudo, né, nos cursos de Reiki. E a neurociência comprovou também que a prática diária, não só falar que obrigado, a prática diária de viver a compaixão e a gratidão, ela cria redes neurais que vão substituindo as redes neurais da raiva, do medo, do ressentimento. Então, fisiologicamente, eu vou cercando a raiva. Por isso que a pessoa é tão... Nossa, ela é tão calma, ela é tão grata. Por quê? Porque ela pratica como se fosse uma musculação. Então, as redes neurais vão aumentando, tomando o lugar daquelas redes neurais que só trazem emoções, pensamentos perturbadores. Então, quanto mais você pratica a gratidão e, com certeza, com o protocolo do Mindfulness, você está treinando o seu cérebro, comprovadamente, né, a ter mais emoções positivas. Concorda? Sim, sim. Com essa atenção plena, a gente acaba observando os nossos pensamentos e o comportamento da nossa mente. E a gente, bem como tu colocaste muito bem, Renato, é como se fosse uma musculação. E quando a gente faz esses protocolos, esses cursos, tá? É como se a gente fosse para uma academia. Se eu quiser ficar com o meu bíceps bonitinho, sim, eu tenho que ir para a academia puxar ferro. É igual o professor pergunta qual é o seu objetivo, né? Hipertrofia, condicionamento aeróbico, o que você busca, né? Então, é como se fosse essa anamnese, né? E o nosso cérebro, ele é igualzinho, ele precisa de exercício. E aí entra a meditação. Para nós desenvolvermos esse estado psicológico, que nós denominamos mindfulness ou atenção plena, nós treinamos ele com várias técnicas. E algumas dessas técnicas são técnicas meditativas. Lembrando que as técnicas meditativas e o mindfulness, esses programas, eles são totalmente laicos. Eles não têm viés religioso nenhum. É outra confusão, né? Associaram muito a prática meditativa com religiões budistas, né?
com espiritualidade. E a meditação, ela pode ser praticada em qualquer contexto, né? Não precisa ser num contexto religioso. Então, e acho que isso está quebrando muito, né? Porque a meditação está se tornando mais popular, né? Eu digo que quando eu fiz o Reiki 98, ninguém sabia o que era Reiki. Eu pensei, o que é uma massagem, shiatsu, não tinha internet. Hoje a informação ela vai muito mais rápido, né? E o trabalho do Mindfulness foi muito bem feito assim, de divulgação. E eu gostei da história também que você conta, que ele começou numa pesquisa científica, né? Ele não é uma prática que veio da arte popular ou da prática holística, ela veio da ciência, da medicina, né? Era bom você falar um pouco sobre isso. Hoje a gente Sim, dá muita autoridade, né, para coisa que vem com base científica. As práticas meditativas, elas já existem bem antes de Buda. Tá? Se tem notícias ali de antropológicas, de pesquisas de 4, 5 mil anos atrás. Mas o mindfulness, que é esse estado psicológico, tá? Ele foi pesquisado inicialmente por um médico chamado Dr. Jon Kabat-Zinn. Ele é um médico americano que lá na década de final de 70, por ali, começo de 80, ele começou a desenvolver uma pesquisa na Universidade de Massachusetts. Porque para ele chamou a atenção que os orientais, eles eram muito mais resilientes, sofrem de menos estresse, não vivem tanto divagando no passado e no futuro. E ele começou a chamar a atenção dele e ele começou a procurar uma relação disso. Isso está relacionado com o quê? Alimentação, Aí, prática. alimentação, certos hábitos e tal. E ele começou a analisar o cérebro de meditadores durante a meditação e ele viu que alguma coisa ali diferente acontecia. Aí ele começou a observar o cérebro em funcionamento de quem nunca meditou e ele fez esse programa de 8 semanas. Fez um programa de 8 semanas. Por que 8 semanas? Ele estruturou em 8 semanas porque a pesquisa dele foi financiada, que nem o nosso CAPES aqui no Brasil. E o financiamento, o dinheiro durava para 8 semanas. Então, ele fez um programa de 8 semanas, pegou ocidentais, pessoas que nunca tinham meditado, que não sabiam o que era, e ele fez um programa adaptado para o ocidental. Porque ele chegou à conclusão que o oriental, o que ele faz? Ele treina a atenção dele. Alguns com viés religioso, outros com outros vieses, vários tipos de meditação. Mas todas elas têm algo em comum, que é o foco da atenção. E esse algo em comum, que é o foco da atenção no momento presente, ele trouxe estruturado para o ocidental. E aí com fundamento na neurociência. Porque aí, enquanto ele foi desenvolvendo essa pesquisa, e o Kabat-Zinn foi comprovando cientificamente que aquilo, o que acontecia. E assim surgiu o mindfulness para o ocidental. E tirou um pouco, né? Porque antes eu precisava vestir uma roupa diferente, dizer que era zen. Agora eu não preciso disso. Eu cumpro um protocolo, eu faço em qualquer lugar, né? Eu não estou associado a nenhum sistema de dogmas, de religião. É um protocolo que eu cumpro e melhoro, já sinto o benefício. Simplificou. Sim. Simplificou assim, em termos de ter que se associar a um grupo, frequentar, sei lá, um budismo zen ou um ashram. Agora tem um protocolo, você aplica que vai ter o benefício. Independente da sua crença.
E exatamente, e isso no intuito para oportunizar a todos, né? Independente de crença, sistema de crenças, de religião, né? Então é uma coisa que hoje na Inglaterra, qualquer posto de saúde aplica o mindfulness. O mindfulness ele é uma prática integrativa da medicina. Em São Paulo, alguns postos de saúde já utilizam. E ele é aplicado, por exemplo, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Polícia Sim, Militar de São Paulo. ex-combatentes, né, das Forças Armadas, já assisti um documentário que eles fazem um programa de mindfulness para tratar os traumas da guerra. E também a escolinha da Inglaterra também tem um documentário no Netflix. Tudo que sai no Netflix fica com mais autoridade também, né? Depois que sai no Sim, Netflix, o Tony Robbins, depois que saiu no Netflix, ficou mais conhecido, o coach ficou mais conhecido. Então, a sociedade é assim, né? Então, esses é. documentários do Netflix também deram mais visibilidade, as pessoas procuraram mais também o mindfulness. E por isso que esses protocolos, esses programas, eles são organizados, digamos assim, de uma forma dependendo para quem que vai ser direcionado. Por exemplo, lembraste muito bem, os veteranos de guerra. Veteranos de guerra. Então, eles têm ali um estresse pós-traumático. Já o policial da ativa, ele já não é o mesmo caso, né? É aplicado em presídios também. Sim. Né? População prisional é outro caso. É aplicado em populações em fase terminal, ali de doenças dolorosas. Então, para o manejo da dor. Violência doméstica Né? deve também ser muito interessante, né? Para Vítimas violência doméstica, maravilhoso. de Tá? violência Também é doméstica. aplicado. Então, por isso que existem, mas o fundamento, os pilares são os mesmos. E quando a gente fala, né, porque eu sempre ouço falar muito assim, ó, porque aceitação, compaixão. Só que quando a gente vai colocar isso na prática, para mim não funcionava, Renato. Eu sabia, o meu cérebro sabia que eu tinha que ter compaixão, que eu tinha que ter aceitação, mas no momento da situação desafiadora, vem a reação, porque a gente age no automático. Por exemplo, estou dirigindo, alguém vem e corta a frente do meu carro, um outro veículo. Minha primeira reação é xingar. Bah, mas o que é isso? Então, aí depois que já xingou, aí vai observar, bah, mas talvez ele não tenha visto, talvez seja uma pessoa de idade, talvez seja alguém com pressa levando outra pessoa para o hospital, só que aí eu já xinguei. Então, cara, aproveitando o gancho, próxima live, 5 princípios do Reiki, Imperador Meiji, lá em 1890, também criou uma filosofia para que as pessoas adoecessem menos, porque o sistema de saúde não dava conta. Então, o primeiro princípio é o que você falou aí. Somente por hoje, não me irrito nem critico. Então, terça-feira que vem, eu vou falar aqui um pouco sobre a história desses 5 princípios, que todo mundo que faz reiki fala, nossa, se eu praticasse esses 5 princípios, já paga meu curso de reiki, porque é uma filosofia de vida que me faz ter uma vida com mais saúde e qualidade. Mas, Perfeito. mas faz sentido para você, cara, que as pessoas hoje, quando você oferece uma coisa simples, geralmente elas não dão valor. Se você disser para ela que ela precisa sentar, fazer um exercício de 3 minutos, às vezes as pessoas, elas, exatamente por estar acostumada com muita informação, eu preciso de muita informação, eu preciso de algo complexo. Então a simplicidade, às vezes, não tem espaço nisso tudo.
As pessoas, elas falam muito em falta de tempo, né? Então, por isso que eu coloco que essa pausa, ela pode ser feita em 10, 15 segundos. Aí não tem desculpa da falta do tempo, né? Porque é só aquela pausa para tomar consciência de como você está agora. E o mindfulness, Renato, é assim, ó, para mim, ele me conquistou porque ele me traz uma ideia de liberdade. Eu não busco não ficar nervosa com o carro que passou na minha frente. Porque essa é uma reação natural do meu cérebro. Porque, veja bem, o nosso cérebro, ele foi feito para duas coisas. É o tal do sistema ataque e defesa. Lá no tempo das cavernas, né, a gente precisava duas coisas para sobreviver. Ou se defender dos predadores, ou atacar os menores para conseguir alimento para sobreviver. Não precisava mais nada. Então, esses dois sistemas são muito fortes ainda e presentes no nosso cérebro, fisiologicamente falando. Só que os tempos mudaram e não precisa mais ser assim. Mas ele é assim. Então, um dos pilares do mindfulness é não modificar nada. Eu não vou me propor, o mindfulness, ele não te propõe a tu ficar só mais um dia sem te irritar, só mais um dia calmo, só mais um dia relaxado. Não, eu não estou calma, eu não estou relaxada, eu tenho um monte de coisa me incomodando, entendeu? Enfim, coisas inúmeras do nosso dia a dia. A proposta é observar o que está acontecendo, se dar conta do que está acontecendo comigo, aqui, agora, nesse momento. E quando eu observo o meu pensamento, eu posso optar se eu quero reagir ou se eu quero responder. Que existe uma diferença entre a reação e a resposta. A reação, ela é automática. É porque eu não observei os meus sentimentos. É muito rápido. Mas quando eu desenvolvo esse estado psicológico de atenção plena, com o tempo, naturalmente, quando as sensações, as emoções, o estresse, a ansiedade, quando isso surge, a gente consegue observar e consegue notar. E aí eu posso escolher o que eu vou fazer. Às vezes, pode ser xingar o carro que passou. Só que eu vou xingar com consciência e não no automático. Então, é ter consciência dos próprios pensamentos, das emoções, das sensações. Autoobservação e percepção. E ter aquele espaço de tempo onde eu posso optar o que eu vou fazer com isso. O Pedro trouxe a ferramentazinha parar no curso de meditação do Pedro, né? Eu fiz o curso de meditação do Pedro. E tem uma ferramenta que eu falei, ó, se for só essa ferramenta aqui, você levar ela para o dia a dia, você já ganhou o curso. É parar, ampliar, respirar e responder. Exatamente isso. Esse parar, ele tem uma estrutura. Tá? Quando a gente dá os cursos, a gente usa muito uma ampulheta, que é aquela coisinha que a areia corre, mas ela é num formato mais ou menos assim, ela afina e depois ela aumenta. Por que a gente chama a prática da ampulheta? Porque primeiro senta, toma consciência das sensações do seu corpo e afunila a atenção para a respiração. E fica ali um pouquinho, só com a tua respiração. Aí depois tu amplia um pouquinho para o teu corpo, sensações do corpo de novo, e vai ampliando e inclui todo o ambiente externo
na tua atenção. Aos pouquinhos vai abrindo os olhos, então isso aí, ó, é a técnica do parar. Excepcional. E É isso um a gente curso de pode... inteligência emocional em uma página. Prática. Sim, mas acontece que tem que ter a prática, né? Porque Exatamente. o mindfulness é como academia, como andar de bicicleta. Eu posso ler um tratado inteiro me ensinando como andar de bicicleta. Isso aí eu Ou falo como para nadar. as pessoas. Tem muita gente que chega no curso de Reiki querendo apostila, querendo saber. Eu falo, ó, eu leio sobre Reiki desde 98 e vou ler até ter 99 anos. E é o que você falou no começo, o que você vai levar daqui é a experiência do Reiki, é viver o Reiki. Você pode ler todos os livros de Reiki, mas se você não vivenciar a energia do amor incondicional, a energia cósmica, você vai sair sem entender o que é Reiki. Então, é outra coisa, a gente tenta dominar o mundo com a parte cognitiva do cérebro. E o cérebro, 5% são as palavras, é o conhecimento, né? Então a gente precisa, às vezes, também desapegar dessa necessidade de saber tudo, né? Desapegar dessa necessidade de ter a teoria, de dominar até os protocolos, né? Inclusive, né? A pessoa, mas Renato, se eu errar a posição do Reiki, olha, não tem problema. O problema é a sua energia, a sua intenção. O protocolo existe para potencializar, mas se você errou, botou uma mão errada, ela não vai invalidar a sua aplicação de Reiki, entendeu? Então é isso que eu costumo dizer lá para o pessoal. Eu imagino, Renato, que o Reiki tenha algo muito em comum com o mindfulness, que são alguns pilares sobre os quais se fundamenta, tá? Por exemplo, compaixão, aceitação. Isso a gente compreende e nós desenvolvemos vivenciando isso. E não é uma vez. Sim. É a prática que vai nos desenvolver. Eu cito muito o estoicismo, né? Sêneca, ele diz que a virtude ela não pode ser teórica, ela tem que ser um comportamento em relação às outras pessoas, em relação ao mundo, uma prática. Não existe virtude teórica. Por isso que eu falo, Sim. só dizer que diz obrigado não é viver gratidão. E só ser educado não é ser grato. E o nosso comportamento, ele depende, assim, ó, fundamentalmente dessa questão de se dar conta do pensamento, da sensação e da emoção e ter aquele espacinho de tempo antes da reação, para dizer, opa, espera aí um pouquinho. É para dar, você falou do cérebro reptiliano, né? É para dar tempo do córtex processar e escolher, porque se o córtex não funcionar, eu sou igual ao leão, eu sou igual ao tigre, né? Que você falou do cérebro reptiliano, Sim. né? E aí tem uma outra questão, né? Que me chama muita atenção, eu falo muito isso. Quando a gente quer fazer um check-up cardíaco, vai no cardiologista. Enfim, várias especialidades, né? Mas e o cérebro, coitadinho? Ninguém cuida do coitado do cérebro. E aí, como o cérebro está associado à ideia de mente, e a gente tem a ideia que mente é algo abstrato, por associação a gente acaba achando que o cérebro também é abstrato. O cérebro não é abstrato. O cérebro ele é uma coisa física. A gente sabe disso. Está aqui dentro da caixinha craniana. Ele é um órgão que nem um coração, que nem um pulmão, que nem um estômago. Então, todo mundo cuida do estômago. Ah, mas eu não posso comer tal coisa porque me faz mal. Ah, mas eu não vou fumar porque vai fazer mal para o meu pulmão, para o meu coração. Ah, eu vou correr ou eu vou praticar determinado esporte porque aí eu vou manter o meu corpo. Mas e o cérebro, coitadinho? Condicionar Ninguém o cérebro. lembra do cara. Ele Karen, fica lá esquecido.
pessoal mandou o nome aqui, que a gente sempre envia reiki, né? Tem um filhinho do amigo nosso. Quem for reikiano, for lendo aí, pode ir enviando o reiki. E você vai ter mais um movimento pra gente aí. Quem entrou na live aí e não pegou no começo, vamos fazer mais um movimento de Mindfulness. Como é que vai ser agora? Como é que a gente vai... A gente pode fazer mais um, Renato. Eu só queria complementar com mais pedir para o pessoal observar que a nossa mente, ela fica em torno, quase 50% do nosso tempo, ela está no passado ou ela está no futuro. Observem suas mentes agora. O que elas estão pensando? A gente não para observar. Mas o que eu vou fazer de janta? Esqueci de comprar tal coisa no mercado. Será que eu tranquei o carro? O que eu tenho que fazer amanhã? Uma coisa muito sintomática. Quem não estacionou o carro e perdeu o carro? Quem nunca? E aí fica naquela, será que roubaram? Vou chamar a polícia. Não, mas não vou chamar a polícia porque de repente eu esqueci, não tem nada a ver, eu vou pagar o micão. Quem nunca perdeu o carro? Esse problema surgiu com a nossa evolução do cérebro, né? Porque o cavalo não tem esse problema. O cavalo não tem o córtex. Mas aí é que tá. O cavalo, ele não fica pensando em coisas do passado e do futuro. Ele não tem córtex, então ele não tem esse problema. Ele não antecipa nem projeta. Então é uma faculdade do nosso cérebro que acaba gerando um problema. Nós somos nós somos os únicos seres da natureza que temos essa capacidade. Mas é uma capacidade boa, olha, que eu posso ir lá no passado e dar um novo significado para aquele fato. Olha que legal. Sim, a gente tem que pensar no futuro porque nós temos que nos organizar. Nós temos que nós temos que planejar o nosso futuro. Nós não podemos ser irresponsáveis e inconsequentes. E nós temos que considerar o passado, porque o passado é aprendizagem. Mas quando nós estamos no momento presente, é muito tempo, 50% do tempo. Porque aí, quando eu estaciono o meu carro e eu fico pensando, mas agora eu vou lá no banco e daí, quando eu sair do banco, eu aproveito para ir em tal lugar, porque é só 2 quadras dali. E aí, como eu estou pensando em outra coisa, que é para daqui 20, 30 minutos, é para quando eu chegar no banco, e que não existe, acabo não prestando atenção e eu perco o carro. Eu faço uma palestra que o pessoal fica meio me olhando cara feia e fala, o futuro e o passado não existe. Não. Eles não existem. Você respira no passado ou no futuro? A única coisa que nós temos... É uma projeção da mente humana. O passado e o futuro presente. Só existe na mente humana. O passado já era, já foi, não é mais. Ele é uma reflexão. Ainda não é. Ele é um exercício da mente. Só isso. Eu só existo no presente. E aí o Mindfulness te convida para te estar presente no que existe. Que é esse aí momento. A gente tem que criar protocolos para viver no único tempo que existe, que é agora. Porque a nossa mente fica divagante. Engraçado, chega a ser engraçado. Né, são programas para as pessoas conseguirem treinar isso. Porque tudo isso a gente fala e todo mundo entende. Mas na nossa vida, no dia a dia, funciona diferente. O oriental, o oriental, ele leva isso, ele vive em mindfulness, né? Ele leva isso para a existência dele. Ele não separa um tempo. Ele está sempre naquela vibração do momento. Só que como a gente vive nessa loucura, a gente precisa intencionalmente criar um programa para nos trazer de volta para o momento presente. Isso que é interessante.